Quem são militares neste país? Forças Armadas e as forças militares estaduais. As forças reserva ou forças auxiliares, esses são os militares. Vamos deixar bem claro, esses não são servidores públicos. E a gente pega gente nossa falando, olha, os servidores públicos militares. Isso já mudou em 1998, com a emenda 18 de 98. Portanto, nós não somos servidores públicos, nós não somos seletistas, empregados públicos ou privados. Nós somos a categoria o quê? Militar. É uma outra categoria de agente público. Gênero, agente público. Espécie, agente militar. Então, a partir daqui, foi a premissa. Esses têm os mesmos encargos. E por terem os mesmos encargos, tem que ter direitos compensatórios dos encargos. Direitos compensatórios das vedações. Essa é a premissa. Ninguém quer defender privilégio, mas eu quero uma compensação de direitos. Se você me dá um encargo, me dê uma compensação desse encargo. Senão fica o quê? Uma balança pesada só de um lado. Então, nesse sentido, eu não posso ter, e aqui eu tenho juristas, operadores do direito, eu não posso ter no mesmo regime jurídico tratamento diferente. Mesmo regime jurídico constitucional, pelo princípio da isonomia, eu não posso ter tratamento diferente. É uma coisa simples de sustentar. Observe o detalhe: militar não tem privilégio, sim direitos compensatórios das vedações e obrigações. Foi falado aqui, ou seja, mesmo nós, eu estou lá em Brasília, estou na reserva, se eu sair lá do Congresso e encontrar alguém praticando um crime, eu sou obrigado a agir ou não? Militar de São Paulo, na reserva, num cargo em comissão lá em Brasília, mas se eu estou na rua e estou vendo um roubo, eu sou obrigado a agir, eu não tenho a faculdade de agir ou não. E se eu não agir, o que diz a lei? Respondo por prevaricação? Não, respondo pelo roubo. Uma omissão imprópria, respondo pelo roubo. A lei me impõe isso, mesmo na reserva. E aí eu serei julgado aqui pelo Dr. Roth, serei julgado aqui, o meu crime praticado lá serei julgado aqui, porque deixei de agir enquanto militar. Então, por isso que o sacrifício da vida, da liberdade da família, dos direitos sociais, esse sacrifício tem que ter uma compensação. Senão ficamos só como escravos, com obrigações e sem direitos compensatórios que afetam, inclusive, a nossa família. Todos nós aqui sabemos da nossa história e quanto muitas vezes a nossa família sofre mais até do que a gente. A nossa esposa sofre mais até do que a gente. Sem falar nas próprias ameaças para quem opera diretamente contra a criminalidade. Então isso tem que ser pesado para ter um sistema de proteção social, saúde e habitação que dê. Vamos pegar um exemplo. Na Colômbia, um policial na Colômbia com 15 anos de polícia, ele ganha do Estado uma casa. Ele ganha uma casa do Estado. Completou 15 anos de polícia, está aqui uma casa para você. Porque ele tem que morar bem, senão ele vai ser refém da própria comunidade onde ele mora. Então são direitos compensatórios. Agora um país que nem o Brasil, 16 mil quilômetros de fronteira seca. Isso aqui é um queijo suíço. A União, e o Coronel Araújo colocou isso ontem, a União não faz a parte dela. A União não fecha essas fronteiras. Quando ela não fecha, cai no colo de quem? Da Polícia Estadual. E a primeira? É a Polícia Ostensiva. Tudo estoura na gente. Ninguém vai reclamar da Polícia Investigativa, porque ela, para os efeitos, ela está trabalhando na investigação, né? Vai reclamar de quem? Da Polícia Ostensiva, que é aquela que ele vê. As PMs e bombeiros são uma família só, e nós estamos sendo esfacelados no Estado e perdendo o estamento militar no Estado. Cada um de um jeito. Então nós temos que ter um guarda-chuva federal, porque nós somos uma instituição nacional. Do Estado, mas com atribuições nacionais. Então nós temos que ter um guarda-chuva. Deputado Capitão Augusto, presidente da Comissão de Segurança Pública, da Frente Parlamentar, junto com todos os nossos parlamentares que lá estão,
trabalharam ferreamente nisso, reunião da Comissão de Segurança Pública, reunião da frente, no dia da votação. Então, nossos parlamentares, nós trabalhamos em busca disso, porque nós queremos o quê? Um padrão nacional para as polícias e bombeiros. Eu não posso ter a PM de Santa Catarina e o bombeiro com 35 anos de INSS e a outra não. Nós temos que defender a nossa unidade. Eu não posso ter uma pensionista como em Goiás, que se tiver casado há 2 anos com o PM e trocou tiro, ele morreu em serviço, 0 para ela. E se ela tiver menos de 45 anos, 10 anos só de pensão para ela. Perde o ente querido e ainda vai ficar na lama. Nós não podemos admitir isso. Então, essa lei foi para isso, para inatividade e pensões. Isso foi um texto aprovado com muito sacrifício, mas vamos fazer justiça. Primeira PEC que veio com o texto atendendo a gente, a emenda 20 do Fernando Henrique, 41 do Lula, colocar a PM e o bombeiro na regra geral, 65 e 35. Essa veio do Bolsonaro, colocando a gente igual às Forças Armadas. Foi o nosso pedido para ele. Então o Bolsonaro honrou o compromisso conosco. A única PEC que nós não tivemos que alterar, tivemos que lutar para não alterarem. Está aqui o deputado Capitão Augusto. Os governadores tentaram tirar esse texto que veio do governo. O tempo todo a nossa bancada lá lutando. Então veja, o 42 fica como está. 42 fica como está. Cabe à lei estadual específica dispor sobre as matérias do 142, terceiro 10, que fala também de inatividade. Alguns falaram conflito aparente de normas. Afinal de contas, é lei federal ou é lei estadual específica? Vamos tirar essa dúvida de vez? Ou seja, a lei federal vai dar as normas gerais e a lei estadual vai dar o quê? As normas gerais suplementares e as normas específicas. Não há conflito. Continua federal. E as pensionistas estão sendo tratadas também nessa lei. Então, a Constituição manda fazer a contagem recíproca federal e estadual. A PEC 6 manteve esse artigo, ressalvando inclusive o 9A, que é nosso. O 9A também por aplicação, o 9A do 201 da redação dada, ele traz que o tempo, e aqui está um grande ganho para nós, pessoal. Muita gente não está lendo isso aqui, ó. Nós temos 10 dispositivos na PEC que trazem um grande ganho para as PMs e bombeiros. E não é bom nem falar muito isso, senão a turma do mal vai tentar mexer nisso. Por isso que a gente até nem fala muito. Tem gente que não consegue ver essa filigrana. Observe aqui, ó. O tempo de serviço militar. Alguém falou tempo de contribuição? Se não tem tempo de contribuição, não tem regime contributivo previdenciário. Nós voltamos ao texto da Constituição de 88. Nós temos tempo de serviço e não tempo de contribuição. Veja, o tempo de serviço militar exercido na atividade que tratam o 42, 142 e serviço militar obrigatório. O tratamento dado às Forças Armadas foi o tratamento dado a nós em 9 dispositivos na PEC. E tem gente que foca só o 22 e foca só o 42. Não foca que nós temos mais 10 dispositivos que nós fizemos questão de colocar isso aqui, ó. O texto não fala que nós temos regime previdenciário, fala que nós temos tempo de serviço militar. Voltou para nós na Constituição o tempo de serviço, não tempo contributivo. Ou atividade militar. Tramitação dela para a gente fechar. Ela passou na CCJ, passou na comissão especial, passou no plenário no primeiro turno, falta agora segundo turno. No plenário segundo turno, o que pode ser feito? Mais nenhuma emenda de mérito. No segundo turno, só cabe emenda supressiva. O que é isso? Um destaque suprimindo um texto. E só posso suprimir se esse texto ficar inteligível com os demais. Então poderia ter a turma do mal e fazer um destaque no 22, 21? Pode, porque ficaria inteligível. Não tem nenhum link com os outros. Então poderia, a pedido de alguns governadores,
alguém apresentar um destaque de bancada supressivo e tirar o nosso 22 e 21. Se fizerem isso, que nós acreditamos que não, mas o Augusto com a bancada estão vigilantes disso. Se fizerem isso, nós teremos que mobilizar 308 votos a nosso favor, porque o destaque supressivo inverte o ônus da votação. O ônus do quórum é do outro lado. Então, se algum partido, alguma liderança fizer um destaque supressivo no segundo turno do 22 e 21, nós temos que estar mobilizados e colocar 308 votos contra o destaque. Inverte o ônus. É só esse perigo. De antemão parece que não, mas ali não dá para. Congresso não dá. A gente acha que está tudo certo, né, deputado Pedro Augusto? Acha que tudo certo. Dormimos na quarta-feira, está tudo certo. Chegou na quinta, foi no inferno na votação. Então, não dá. Votou na Câmara, vai para onde? Senado. No Senado já fizeram um acordo que vão reincluir os estados. Vão reincluir os estados lá no Senado. Já fizeram acordo do direito. Chegou no Senado, a tramitação é diferente. No Senado é só Comissão de Justiça e plenário. E pode aprovar um requerimento de urgência e nem passar na CCJ, passa direto no plenário. Se tiver um requerimento na Câmara, não tem urgência para PEC. Lá no Senado tem. No Senado são 2 turnos também, mas eu já vi numa tarde votarem os 2 turnos. Olha só que absurdo, pessoal. Primeiro turno, discussão em 5 sessões. Segundo, em 5 dias. Segundo turno, 3 sessões. Sabe como é que eles fazem lá? Primeiro turno, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, encerrada a sessão. Abre nova sessão, assim, ó, ato contínuo. Segunda sessão, ninguém quer discutir, encerrada. Terceira sessão, quarta, quinta, votação, primeiro turno. Quebra de interstício, segundo. Eu vi numa tarde, em meia hora, votar esse treco aqui. Por que foi colocado isso? Pessoal, mexer na Constituição é uma coisa muito séria no país. Isso é feito para maturar, mas infelizmente lá, matura nada, se puder atropelar. Então no Senado, vai chegar lá no final de agosto. É possível em setembro votar? É. Se não tiver oposição, que vai ter. Mas olha, mesmo com oposição, até final de outubro essa PEC está promulgada. Até final de outubro a tendência é essa, estará promulgada.